Louvado seja o nome do Senhor. Quantos são felizes hoje aqui? Quantos se alegram de poder fazer parte dessa igreja? Eu me alegro muito. Ah, família, olha para o lado aí, nós somos família na fé. Olha quanta gente bonita Deus mandou para cá hoje, aleluia. Quero mais uma vez saudar as mães, né? Feliz Dia das Mães. Cadê as mães aí? Levante as mãos. Olha quanta mãe, gente. Uma salva de palmas. E Deus continue abençoando vocês sobremaneira. Vocês continuem sendo usadas por Deus para cuidar de nós e nos abençoar. Bom, hoje eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que fala sobre a bênção do Senhor. E eu creio que hoje, de maneira especial, Deus preparou uma bênção para derramar sobre esta igreja e sobre cada um de nós. A igreja não é um prédio, a igreja são pessoas. E eu creio, Deus tem uma bênção para derramar sobre nós. Você crê nisso? Amém? E eu queria ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Números, no capítulo 6, versículo 24 a 26. É a bênção sacerdotal, alguns sabem até de cor. E eu queria meditar nesse texto da palavra de Deus. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos ler mais uma vez juntos? É possível? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Eu creio que isso vai acontecer hoje de maneira especial. Que bênção era essa? Essa bênção foi dada por Deus para a Moisés, e ele explicou a Arão como ele deveria fazer, abençoar os filhos da casa de Israel. E essa bênção era pronunciada publicamente, com as mãos levantadas, como um sinal de autoridade divina sobre a nação. Arão e seus filhos levantavam as mãos e declaravam: a bênção do Senhor vai repousar sobre vocês. E sabe, hoje foi interessante, eu tinha preparado uma outra mensagem. E quando eu estava no culto, o irmão veio e falou assim: pastor, eu tenho uma palavra para você. E me passou esse texto. E na hora, eu senti o Espírito Santo assim dizendo para mim: eu tenho uma bênção especial para derramar na minha igreja hoje. Eu não fui nem no almoço do Dia das Mães, deixei a Sil com a mãe dela e fui para minha casa, porque eu queria a bênção de Deus. Quantos querem a bênção de Deus? E eu fui estudar para entender o que Deus queria derramar hoje aqui. E a sensação que eu tinha é que, de alguma maneira, Deus vai liberar favor de forma especial sobre nós este ano. Eu lembro que quando começou o ano, a minha esposa disse assim: esse é o ano da bênção. Deus falou para mim, o ano da recompensa. E de fato, nós temos recebido muitas bênçãos em nossas vidas. Mas eu creio que essa bênção, ela repousa sobre nós de uma maneira especial, sobre a igreja, sobre esta igreja. E sabe, eu gosto quando eu leio o Antigo Testamento, aquelas cerimônias, quando a Bíblia nos mostra dos patriarcas, né, abençoando os filhos. Eu gosto daquela história de Jacó, quando ele troca as mãos, abençoa Efraim e Manassés. Eu gosto quando ele também declara a bênção sobre os seus filhos, e na verdade aquelas são palavras proféticas. Ele fala o que vai acontecer na vida dos filhos, são palavras de bênção declaradas.
Eu não sei você, mas um dos momentos que eu mais gosto no casamento, por exemplo, é o momento da bênção. Tem gente que acha que é só uma oração. Não, não é. Eu entendo que naquele momento o pastor está ministrando ali palavra do Senhor, favor de Deus sobre o casal. E eu creio, se aquele casal andar em fidelidade, ele vai provar aquelas bênçãos do Senhor. Você crê nisso? Eu também gosto de apresentar neném. Você pode olhar só como uma liturgia. Eu pego o nenenzinho que está lá no colo e eu declaro um monte de coisa, um monte de bênção sobre a vida daquele neném. Sabe o que eu vim fazer hoje aqui? Eu vim declarar a bênção de Deus sobre esta casa. E eu creio, ela vai chegar em nome de Jesus na sua vida. Sabe como vamos terminar esse culto? Eu vou chamar os pastores aqui na frente. Nós vamos levantar as nossas mãos e nós vamos declarar que a bênção do Senhor vai chegar sobre a sua vida. Quantos creem que a bênção de Deus é algo real? Quantos creem que ela pode chegar aqui nesse lugar, chegar na sua casa, entre os seus? Quantos querem levar bênçãos do Senhor para casa? Levante as duas mãos assim e fale: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu gosto do texto que diz que Deus prometeu com juramento, né, de que iria abençoar os seus. Deus tem uma promessa, Ele tem um juramento, Ele vai nos abençoar. Eu creio assim. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei tentando compreender que bênção era essa, como ela se manifestou na casa de Israel e o que ela representa para cada um de nós. O texto começa dizendo assim: que o Senhor te abençoe. Diga para a pessoa que está do seu lado: que o Senhor te abençoe. O que é esse negócio chamado bênção? O que significa essa palavra? É muito interessante porque no hebraico, a beraca, ela era a representação da bênção do Senhor. E é interessante porque essa palavra, ela está relacionada a uma raiz na língua hebraica que significa ajoelhar. Ajoelhar. Por quê? Eu creio que ela está relacionada à ideia de que alguém, quando ia pedir um favor para uma autoridade, para um rei, se colocava de maneira respeitosa, ou se colocava de joelhos, pedindo um favor. De alguma maneira, a bênção na perspectiva bíblica representa o favor de Deus. É por isso que quando pedimos uma bênção para o Senhor, devemos fazer isso de forma reverente. E é tão forte isso na Bíblia, que você vai ver alguns textos que a palavra maldição, na verdade, ela é colocada como bênção na língua hebraica. Eu não sei quem já leu lá o livro de Jó. Você já leu o livro de Jó? Aquela parte que fala, a esposa do Jó está brava por causa da situação, tanta coisa está acontecendo na vida daquele homem, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu tudo que tinha. Ela diz assim: amaldiçoa Deus e morre, né? A palavra ali no hebraico é abençoa. Sabia disso? Por quê? É porque os escribas, eles tinham tanto zelo para falar de Deus, que eles jamais associavam maldição com o nome de Deus. E por isso, era uma maneira, um eufemismo reverencial. Sabe o que é eufemismo? Quando em vez de falar, a pessoa morreu, ela dormiu, né? Então ele usava uma maneira de minimizar o respeito por Deus. Então assim, Deus não pode estar associado à maldição. O Senhor abençoa Deus e morre. Porque tem a ver com respeito. Da mesma maneira, a palavra bênção, quando relacionada a Deus, tem a ver com inclinar. Inclinar. Em outras palavras, o que isso quer dizer? É que você chegou numa atitude de reverência, se ajoelhou, pediu um favor. E o que é a bênção?
Quando Deus consente, Ele se inclina, Ele se volta com bondade para você. Isso que representa a bênção na Bíblia. Olha que coisa linda. Sabe aquele texto que diz assim, que levantai portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este? O Rei da Glória. Sabe esse texto? Por que o portal tem que levantar? Porque Deus não se inclina. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não tem ninguém para... Ele não se inclina diante de ninguém. Ele entra e as portas levantam para ele passar, porque ele é a mais alta autoridade, um rei majestoso e todo-poderoso. Agora, quando é que Deus se inclina? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou da lama, me pôs num lugar seguro. Sabe quando Deus se inclina? Quando um pecador miserável como eu e você, numa atitude de reverência, pede, clama por socorro, e então Ele nos abençoa. Quantos querem a bênção de Deus? Ele vai se inclinar neste lugar hoje, Ele vai estender as mãos, Ele vai ouvir o meu e o teu clamor. Agora, a palavra bênção no grego, sabe, ela significa eulogio. É a palavra que deu origem à nossa palavra elogio. Abençoar no grego tem esse sentido. O que é? Palavra boa. Quando eu clamo ao Senhor e Ele consente, Ele me faz, não necessariamente elogio, mas Ele consente com a sua palavra. Isso é bênção na Bíblia. O que isso tem a ver conosco? Sabe o que eu creio? Uma maneira que Deus vai abençoar esta igreja, Ele vai consentir, Ele vai se inclinar sobre essa casa, Ele vai responder às orações feitas neste lugar. Quantos creem nisso? Eu creio. Deus vai responder às orações feitas neste lugar. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de Salomão, o pedido dele quando ele consagra o templo ao Senhor. Ele fala assim: inclina-te para a oração do teu servo. Ó, de novo, inclina. E para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. Ele está pedindo isso. E olha como o Senhor responde lá em 2 Crônicas 7, versículo 12 e 16: escolhi e santifiquei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Aleluia. Essa foi a minha oração hoje, Deus. Que o Senhor responda às orações feitas neste lugar. E eu creio, os olhos e o coração do Senhor estarão aqui. Ele é Deus de majestade e poder. Quando entramos com reverência, de joelhos, com respeito, Ele se inclina para salvar. São tantas orações que Deus já respondeu. Nesses últimos dias eu recebi tantos recados. Mas eu estava lembrando aqui, uma irmã veio me procurar, acho que há 2 semanas, e veio me dizer: pastor, você lembra o dia que eu cheguei aqui e o meu marido estava desenganado, ele estava com uma infecção que se tornou uma infecção generalizada. O médico me chamou dizendo: não tem mais o que fazer. Essa irmã chegou aqui e a célula dela veio junto, e ela se ajoelhou aqui no canto chorando, e a célula toda nós oramos e clamamos: Deus, faz um milagre. Nesses dias de oração, nessa campanha que tivemos,
E essa irmã veio me procurar para dizer que o marido dela está bem, o Senhor o restaurou, ele foi curado pelo poder que há no nome de Jesus. Ainda hoje de manhã, uma irmã veio dizer assim: pastor, a minha filha estava há 1 ano desempregada, você mandou a gente fazer um propósito de oração nesses 40 dias, e eu pedi um emprego para ela, e no 20º dia, ela recebeu uma proposta, muito melhor do que ela imaginava. Ela está empregada. E sabe, eu ouvi tantos testemunhos, eu podia contar tantas histórias, porque eu creio, as orações feitas nesse lugar serão respondidas. Agora, em nome de Jesus, não dê ordens para Deus, não seja rebelde. Não é assim que a gente alcança a bênção. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor? É desse jeito que nós recebemos. Mesmo quando Ele não faz o que queremos, Ele continua sendo Senhor dos senhores. Nessa casa, nós o exaltamos. Com reverência nos colocamos diante dEle, porque sabemos como começamos, e não podemos esquecer, a bênção do Senhor nos trouxe até aqui. Quantos creem nisso? Amém? O Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. O texto continua. E a segunda maneira de Deus manifestar sua graça, o seu favor, é cuidando, é guardando. Eu lembro que tinha um porteiro na casa da minha sogra. Eu ia visitar a Silvia e ele estava sempre dormindo, não importava a hora. A gente chegava e ele estava sempre dormindo. Eu não sei o que acontecia com aquele irmão, mas eu lembro de uma vez que eu comecei a buzinar para ver se ele acordava, e ele acordou um pouco assustado. E em vez de abrir o portão com o controle, ele pegou o celular e ele ficava tentando abrir o portão. Ele estava um pouco perdido. A Bíblia, quando fala do Deus que nos guarda, Ele fala de um vigia que não dorme. O Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Deus que criou os céus e a terra. Não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor te guarda de dia, o Senhor te guarda de noite, o Senhor te guarda enquanto você está dormindo, o Senhor guarda os teus filhos, o Senhor vai e alcança aqueles que os teus braços não alcançam. Ele é Deus que criou os céus e a terra, e Ele não dorme, aleluia. O texto continua falando do Deus que nos guarda, e Ele vai dizer assim: Ele é a tua sombra. Já tentou fugir da sombra? Não tem como, não é verdade? Ela sempre nos acompanha. Quando que a sombra vai embora? Quando a gente anda no escuro. Presta atenção aqui. Quantos querem ser guardados por Deus? Levante as mãos. Ande na luz, meu irmão, não anda no escuro. Quando a gente está metido onde não deve, quando a gente anda nos caminhos que não são do Senhor, a gente perde a bênção do Deus que nos vigia. Agora, se você andar no propósito de Deus, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu não estou dizendo que crente não sofre, mas o propósito de Deus não falha. Se Ele te deu palavra, pode andar por fé, vai acontecer. Anda na luz. Anda na luz. Presta atenção, quem quer a bênção de Deus, anda na luz. Sabe por que tua empresa não está sendo guardada? Porque você não está andando na luz, irmão. Sabe por que tem confusão na tua casa? Porque você não está andando na luz. Não dá. A confusão se instalou no teu lar porque você deu brecha na tua vida. Você traiu a confiança dos seus, da sua esposa, dos seus filhos.
Ei, quem quer ser abençoado? Ei, anda na luz. Ele é a tua destra, o teu vigia. Não permitirá que o sol te moleste de dia, nem de noite e a lua. Está falando do povo de Israel. A nuvem guardava do sol escaldante durante o dia, e durante a noite era a coluna de fogo que os aquecia. O Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda. Quando servimos aos seus propósitos, Ele nos guarda de dia e de noite. É tão tremendo o que acontece com o povo. Eles viram a fidelidade de Deus nas roupas. Elas eram uma prova real. Eles andavam e andavam e andavam, e a sandália não gastava, e a roupa não desbotava, porque o Senhor os guardava. Ele vai guardar a tua saída e a tua entrada para todos sempre. Amém. Eu creio, Deus vai nos guardar. Vai guardar a igreja dele, os propósitos dele. Ele vai cumprir os planos dele na sua vida, se você deixar ele ser o teu vigia. Quantos creem nisso? Pastor, mas e quando a gente passa por provações? O que aconteceu com Deus? Ele continua lá, guardando a gente. É verdade. Ano passado a Sil contou aqui hoje cedo, nós tivemos uma luta muito grande. A Sil queria esse desejo de ser mãe, 2 não basta, queria mais um. Eu vou só no embalo ali, né? O homem faz mais conta, pensa demais às vezes. E aí a minha esposa engravidou, e nós ficamos muito felizes. Ela estava muito alegre, muito entusiasmada, mas a gravidez acabou sendo uma gravidez ectópica. Ela perdeu o neném, e foi muito difícil o processo. Teve que fazer uma cirurgia, e aí ia tomar banho, e tinha as marcas no corpo, e ela ficava chorando. E eu via que toda vez que ela ia tomar banho era difícil. Daí eu ia lá para o banheiro, vou ficar conversando com você aqui, para ver se você não entra nessa tristeza tão grande. Eu vi que ela estava triste, e aí um dia eu fui orar. Eu falei: Deus, por favor, fala algo para eu poder ministrar na vida da minha esposa. O que o Senhor tem para nós? No dia que houve a perda, nós fomos lá para uma salinha do lado do lugar onde ela fez o exame, e adoramos ao Senhor. Deus, o Senhor tirou, louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos. Mas me dá uma palavra hoje que eu possa ministrar. E foi tão legal, abrir a Bíblia aleatoriamente e caiu no texto da mulher sunamita, quando Elias disse para ela: nessa mesma época do ano, você estará com seus filhos no seu braço. E foi tão forte. Eu chamei a minha esposa e falei: olha a palavra que Deus me deu. Nessa mesma época do ano, isso era dezembro do ano passado, você estará com filhos no seu braço, nos seus braços. E aí veio esse ano, foi passando o tempo, e ela não engravidava. Foi para um retiro espiritual, e o pastor falando: ainda dá para orar esse ano para vir. As mulheres falam: não, esse ano não dá mais, a conta não fecha. E ela ficou triste, ela não me falou nada, ela ficou triste. E essas semanas, as últimas semanas, a minha mulher estava chata, irritada. Sabe, quando estava irritada por coisa que minha mulher é sempre alegre, de boa, mas estava irritada. E aí uma hora eu falei: não é possível, você deve estar grávida. E ela olhou, não falou nada, fez o exame, e foi muito interessante, porque nós queríamos ver se o neném estava no lugar certo. Vamos fazer a ecografia. E aí lá eles colocam a previsão da data da chegada do neném. Sabe qual que é? 31 de dezembro de 2025. Então, tá chegando mais filho aí. Daniel, estou imitando aí 3, ó. Sabe, porque mesmo nas horas difíceis, quando a gente não enxerga, Deus está cuidando de nós.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Quantos querem o cuidado desse vigia que não dorme? Aleluia. Terceira forma dessa bênção se manifestar, sabe qual que é? As expressões favoráveis do rosto de Deus. Ele vai falar assim: que o Senhor sobre ti levante o rosto. Antes que ele fale assim: que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Hoje é dia das mães. Eu não sei, mas a minha mãe tinha expressões faciais muito fáceis de identificar. Quando ela estava brava, ela conseguia, eu não sei, a minha mãe, ela conseguia levantar uma sobrancelha assim só. Quando ela levantava a sobrancelha assim: Tiago, sai correndo, que o bicho ia pegar. Eu lembro bem, o meu pai, ele já tinha um outro sinal quando ele estava bravo. Ele cerrava os dentes assim, ele começava a falar desse jeito: filho, está na hora de sair. Quando meu pai cerrava os dentes, era complicado. Agora também consigo ver, assim como se fosse hoje, o semblante da minha mãe quando ela estava feliz. Quando eu chegava no quarto e ela estava com aquele olhar de satisfação, de orgulho por algo que eu tinha feito. Sabe, olhar de orgulho de mãe, de pai. Eu lembro, né? E é engraçado, normalmente também já vi olhar de dó. Não sei se acontecia com você. Você quer mostrar uma coisa para o teu pai. Estava lembrando porque as crianças estão aprendendo a andar de bicicleta. E era impressionante. Eu montava a rampa, ia fazer uma coisa lá elaborada, chamava: pai, vem ver. Dava errado sempre. Me arrebentava, estourava o joelho. Daí era o olhar de dó. Você lembra das expressões? É claro para você na sua mente as expressões do rosto da tua mãe e do teu pai. É claro, de aprovação, de reprovação, de orgulho. Você consegue enxergar? Quem consegue enxergar assim o semblante de um pai, de uma mãe? Ou talvez você não foi criado por um avô, por uma avó. Você consegue enxergar? É isso que a Bíblia está dizendo: que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sabe o que ele está falando? Que o rosto de Deus seja de alegria. Que o Senhor levante o rosto sobre você. Sabe o que ele está dizendo? Que o Senhor te aprove. Que o Senhor te aprove. Que o olhar de aprovação dele chegue para você. Eu creio que o Senhor vai levantar o rosto sobre essa igreja. E o que nós vamos ver é um olhar de aprovação de Deus. Eu fiquei imaginando essa semana, a gente está comemorando o aniversário, e eu fiquei vendo tantas expressões. E eu fiquei imaginando Deus olhando as crianças no turno de oração das 5 horas na quinta-feira, 6 horas da tarde. Eu só vi os áudios, mas estava uma choradeira, criança de 7, 8 anos adorando a Deus. Depois eu vi o louvor dos adolescentes na sala de oração e dos jovens. Eu creio, o Senhor levantou o seu rosto sobre nós. Você crê nisso? Eu estava vendo também a imagem, veio na minha mente, do celebre aqui. Quando aqueles irmãos, os mais antigos da igreja, tinha irmão ali com mais de 70 anos de PIB. Tinha uma família que um tinha 92, outro 94 e outro 97. Todos são membros da nossa igreja. Eu falei: por favor, orem por mim. Essa bênção da longevidade chegou nessa família. E eu estava vendo aquele povo comendo. Tinha criança, tinha adolescente, tinha idoso, tinha os irmãos que fizeram aqui, lançaram os fundamentos. Eu fiquei ouvindo as histórias e eu fiquei vendo o rosto do Senhor. Se levantou sobre nós, aleluia. Sabe o que eu lembrei? Ano passado aqui, quando deu aquela situação da enchente do Rio Grande do Sul,
Teve um dia que eu cheguei aqui na igreja e, gente, era tanta gente trabalhando, tanta gente pegando água, pegando roupa, separando roupa, carregando caminhão. Tinha uma multidão no meio da semana, e eu via aquelas empilhadeiras, parecia, eu não sei quem arranjou aquilo. Tinha empilhadeira, não era caminhão, eu nem sei o que era aquilo, era, como? Bitrem. Era um troço tão grande que chegou aqui que eu falei, meu Deus, até arrebentou o muro, um pedaço do muro, tá? Foi uma coisa assim impressionante, e não parava de chegar. Eu lembro que eu desci e entrei no salão social, e eu comecei a chorar. Agora eu fico imaginando o rosto de Deus resplandecendo sobre este lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Quantos querem a bênção de Deus? Que o Senhor levante o rosto sobre você, sobre o que acontece na tua casa, o que acontece no teu lar. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, que Ele faça resplandecer a alegria, o entusiasmo, porque você, em nome de Jesus, o que você faz na tua empresa, no teu negócio, no teu casamento, a maneira que você trata os teus filhos, a maneira que você trata o teu marido, alegra o coração do Pai. Quantos desejam isso? Que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti. A minha versão de misericórdia, a versão que nós lemos, diz graça. Acho que eu sou mais velho. Que o Senhor tenha misericórdia. Lembra do rei? Eu estava vendo um filme esses dias lá do Coliseu Romano, quando ele fazia assim, e quando eu fazia assim, lembra? Que o Senhor tenha misericórdia, misericórdia. Sabe o que eu creio? Nesse lugar, Deus vai restaurar pessoas quebradas, com a vida arrebentada, destruída, vão chegar nesse lugar e vão encontrar misericórdia de Deus. Pessoas arrebentadas vão subir a montanha e vão encontrar misericórdia de Deus. Adolescentes arrebentados vão vir aqui na sexta-feira, porque estão revoltados pelo que seus pais fizeram, pelos abusos que viveram, e fizeram tanta coisa errada, mas eles vão encontrar misericórdia de Deus. Pessoas viciadas, com problemas, prisioneiras, vão vir a esta casa e vão encontrar o quê? Misericórdia de Deus. Essa semana eu tive o privilégio de ir lá na Cristolândia. Um dos alvos de fé nosso é tornar a Cristolândia autossustentável. Eu não sei se você sabe, mas cada interno da Cristolândia custa cerca de R$3.800 cada pessoa. Contando todos os estágios e fases que nós trabalhamos com as pessoas em situação de rua, nós temos quase 80 vagas, tá? Isso contando sonho de mãe, que é o trabalho com mulheres que têm filhos pequenos. Então a gente põe 5 vagas lá, mais 10 crianças que estão lá sendo acolhidas, mulheres em situação de risco. Temos 20 vagas femininas, 20 vagas masculinas. Temos a ressocialização e a parte quando a pessoa chega. É um projeto complexo, custa caro. E aí a gente está sonhando. Levei lá os empresários da igreja, depois levei essa semana o pessoal que trabalha na cidade, para a gente ver se consegue fazer algum tipo de parceria. E sabe o que a gente está sonhando? Entre um dos projetos é fazer o copinho da ceia, que a gente toma aqui, quem participa da igreja da ceia, né? A gente vai fabricar lá na Cristolândia, em nome de Jesus. Cada copinho daquele custa 90 e poucos centavos, quase R$1. Só de ceia aqui a gente investe R$20 mil, graças a Deus, por mês, tá? Agora, todo esse recurso vai ser reinvestido em breve para a gente pagar a conta e tirar a gente de rua. Só que eu vou vender isso para as outras igrejas também, em nome de Jesus.
você vai provar do cálice que representa o sangue do Cordeiro. E quando você tomar do cálice, você vai estar declarando: Deus está tirando gente da rua ainda hoje. Há poder no sangue de Jesus. Quantos creem nisso? Vai acontecer. Mas essa semana a gente foi lá e eu levei o pessoal da prefeitura, muitos secretários de alimentos, pessoal, foi a equipe toda, e eles foram conhecer o trabalho. E queridos, eu lembro quando a gente conheceu a casa masculina, ouvimos testemunhos, já foi emocionante. Mas quando a gente chegou na feminina, aquelas mulheres, elas estavam todas assim com bexigas na mão. E quando nós chegamos, passamos por um corredor assim, e elas começaram a cantar louvor. E a gente já começou a chorar. Na hora que entramos no salão, aquelas mulheres começaram a cantar, mas elas cantavam tão alto, tão alto, tão alto, que eu fui falar e eu não conseguia falar, porque eu comecei a chorar. E aqueles irmãos que nem são crentes começaram a chorar também. Sabe por quê? Eles ouviram a canção dos redimidos. Como isso é poderoso! Sabe o que eu creio? Os nossos louvores, eles serão expressões de adoração poderosas, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Neste lugar nós vamos ver gente de tudo que é tipo, com todo tipo de passado, que vão dizer: eu encontrei misericórdia nas mãos do meu Pai. Quantos encontraram misericórdia? Quantos encontraram esta graça? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e derrame misericórdia na sua vida. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que bênção é essa? Que bênção é essa? Preste atenção. Paz na perspectiva bíblica não é ausência de guerra. Paz na perspectiva bíblica não é tranquilidade interior. Não. Paz na Bíblia é uma bênção que só Deus pode dar. É por isso que até hoje eles saudam: Shalom, Adonai, Adonai, Shalom. A palavra Shalom representa uma bênção, saúde, prosperidade, favor de Deus. Agora Jesus vai dizer assim: eu vos dou a minha paz vos, não vou lá dou como o mundo não dá para encontrar no mundo, é uma bênção. A Bíblia fala do fruto do Espírito, e uma parte do fruto do Espírito é o que? Paz. Ei, sabe o que as pessoas vão encontrar neste lugar? Paz de Deus. O que isso representa? A Bíblia vai dizer que todos nós, por causa do pecado, éramos alvo da ira, do juízo de Deus. Quando Jesus manda os discípulos irem de casa em casa, o que Ele manda eles fazerem? Entrem nas casas e declarem que a paz de Deus chegou. Se houver ali um homem de paz e uma mulher de paz, o que vai acontecer? A paz vai repousar sobre ele. Senão ela vai embora. O que ele está dizendo? Pessoas que estavam afastadas de Deus vão confessar os seus pecados, e em vez de se tornarem alvo do juízo, vão se transformar em alvo da bondade de Deus. Hoje eu vim declarar que a paz de Deus chegue na sua casa, que a paz de Deus chegue no seu condomínio, que a paz de Deus chegue no lugar que você trabalha, que a paz de Deus chegue aqui neste lugar. A paz, a paz, a paz. Sabe o que isso representa? Um mover de salvação. Já começou e não vai parar entre nós. Quantos querem ter paz com Deus? Hoje eu não vim de carro para a igreja, eu vim de caminhão. É só uma brincadeira, tá? Não acha que...
E eu trouxe sacos e sacos de paz. Levanta a mão assim, quem quer ser abençoado. Eu vou colocar um saco de paz na tua mão. Deus vai colocar um saco de paz. Você vai levar para casa. Porque a paz de Deus repousa neste lugar. Quantos creem que essa bênção é real? Quantos querem paz? Sabe quando você vai com criança no shopping, tem aquelas coisas de bala, eles pegam e vão enchendo o saquinho assim, falam, para que isso custa caro. Hoje a paz de Deus é fria, que não custa nada. Jesus, quer dizer, custou muito, o sangue do Cordeiro, mas você pode levar para casa. Aqui tem paz, tem misericórdia, tem graça, tem rosto que resplandece do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aleluia. Quantos querem essa bênção hoje? Quero chamar os pastores aqui, todos aqui na frente. Pode aplaudir. Todos os pastores aqui em cima, aqui em cima. Quero que a igreja fique de pé. Nós vamos declarar esta bênção sobre este lugar, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, em nome de Jesus. Quantos desejam isso? Amém. Eu estava vindo para cá e lembrando da história de tantos irmãos que passaram. Fiquei lembrando da tia Judite com as chaves trabalhando. Fiquei lembrando dos Sofonias, que eu chamava de Ivô, e que tinha um coração amoroso. A maioria das igrejas batistas que nós temos na cidade, um dia eu fui na paróquia dele, que era a célula dele, ele falou que eles com os jovens, eles se dividiam e faziam os cultos nos bairros, que hoje viraram as igrejas batistas na cidade. Tem tanta gente que passou por aqui. Lembrei da minha mãe, hoje é dia das mães, das orações que ela fazia de joelho nesse lugar. Lembrei de tanta gente. E sabe uma coisa que eu percebi? Todos eles carregavam essa mesma marca. A bênção de Deus repousava sobre eles. Se você ler o versículo 27, ele vai dizer assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eles vão reconhecer que vocês são meus filhos, meu povo, porque a minha bênção repousa sobre vocês. A bênção do Senhor repousou sobre a Cleusa, repousou sobre a irmã Judite, repousou sobre os Sofonias, sobre o Paulo Jeremias, sobre o Paulo Romano, sobre tantos outros. Esta mesma bênção repousa sobre nós. Quantos creem nisso? Aleluia. Agora nós vamos orar. Levante as suas mãos assim, os pastores, e vocês vão começar a orar aqui comigo, declarar a bênção do Senhor, amém? Pai, nós declaramos o teu favor sobre a vida dos nossos irmãos. Declaramos a tua bênção sobre esta casa, que ela seja real, palpável entre nós, como uma nuvem visível, que o Senhor possa encher a nossa casa com a tua presença, que neste lugar, neste auditório, nas dependências desta igreja, a paz do Senhor possa reinar, que na casa dos meus irmãos, de cada membro, de cada servo dessa igreja, de cada líder de ministério, líder de célula, de cada irmão, que a presença, que o favor de Deus, que a bondade do Senhor, que a sua misericórdia, que a sua paz, que o seu rosto resplandeça, Pai. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor conte corações humildes aqui, quebrantados, pessoas que se prostam, que clamam de joelhos, mas que a tua bênção não falhe, não cesse. Eu quero pedir hoje de maneira especial que o Senhor derrame unção dobrada sobre os meus irmãos. Eu quero pedir que o Senhor traga provisão do alto. Sim, que o Senhor traga saúde,
que o Senhor traga sinais, maravilhas, que o Senhor possa autorizar, Deus, o que sai da boca dos teus filhos, que eles sejam cheios do teu Espírito, que os filhos dos filhos possam servir ao Senhor. Pai, que haja sim oração, que haja fervor, que haja paixão, que haja amor em cada um destes lares. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a tua paz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.